Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como eu montei essa fonte de bancada aqui, tá? Que ela tem as saídas 12 volts, 5 volts, 3.3, menos 12 e menos 5, tá? Esses conectores aqui não são os melhores, tá? Mas eu sempre reutilizo as coisas, então eu tinha eles aqui de um outro projeto, de um som, de uma caixa de som, e aí eu achei por bem fazê-los assim. Eu utilizo para fazer a ligação o jacarezinho com a fiação. Eu utilizo o jacarezinho, né? Fiz um jacarezinho com fiozinho preto, e aí eu conecto aqui, conecto o vermelho aonde eu quiser, se eu quero 12 volts, se eu quero 5 volts, 3.3. O ideal, e eu vou fazer, é uma etiquetinha aqui, tá? Indicando 12 volts, 5, 3.3, menos 12 e menos 5, tá? Botei aqui um botãozinho de liga e desliga. Você vai ver que quando ela liga a fonte, o cooler aqui em cima aciona, né? Estava ligado na tomada já. Quando você desliga aqui, acionando esse botão, o cooler para de funcionar, né? E aí ela para de ter tensão aqui nas saídas. É algo muito simples, mas que funciona para você testar as coisas, fazer alguns projetinhos de bancada, né? E alguns protótipozinhos. Então assim, eu usei uma fonte de computador. Na verdade essa fonte aqui eu comprei para botar no meu PC, mas era uma fonte vagabunda e não sustentou, e eu tive que comprar uma nova, uma outra, né? E aí eu falei, vou utilizar isso para isso. Essa outra fonte aqui que eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou mostrar o que a gente vai precisar para fazer isso, né? Ferro de solda, um parafusinho 1/8, alicate decapador, alicate de corte, um botão de liga e desliga. Esse aqui tem até LED, aquele lá não tem, tá? Esse aqui, quando ele é energizado, ele fica... tem uma luzinha aqui dentro, só que esse aqui é para 110, então não funcionaria ali de qualquer jeito. O LED, né? O botão funciona. Esses conectores aqui, eu achei interessante. Eles não são para isso, a amperagem que eles sustentam é pouca. Mas assim, para os testes que eu ia fazer aqui, são testes pequenos, testar um motor, testar um LED, testar alguma coisa nesse sentido, para saber se está funcionando, ou alimentar um circuitozinho de Arduino, coisas bem pequenas, né? Então assim, eu achei que isso aqui para mim atendeu, né? Eu tinha aqui em casa, não tinha por que comprar. Mas tem esses conectores de encaixe aqui, que vem muito semelhante a isso aqui, né? Esse aqui é até bem vagabundo, tem uns bem melhores. Que vem em multímetro, você consegue comprar. É legal, tá? Dá pra fazer com eles, fica muito bom. Mas eu tinha esse aqui e preferi usar esse aqui. No estiletezinho, o feltro com adesivo para fazer o pé, né? E a principal, a fonte do computador. Então a gente vai pegar a fonte aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é confirmar as tensões, né? Porque as cores dos fios, elas remetem a uma tensão específica. Eu acredito que seja padrão, né? Mas eu vou colocar aqui e a gente vai testar, tá? Aqui vem alguns indicativos. Essa fonte aqui em específico vem, nem todas vêm, né? Das tensões, né? Então não tem a cor, mas tem a amperagem e a tensão. Vocês vão ver que o que mais impera aqui é o preto, amarelo, vermelho e o laranja, tá? São os fios mais comuns aqui. Mas se vocês forem olharem nesse conector maior aqui, vocês vão ver que tem fios de outras cores, ó. O roxo, o cinza, tá? O marrom aqui, o azul, tá? E
um dos que é mais importante é o verde. Por quê? Esse fio verde aqui é o start. Então não adianta nada, você pode ligar a fonte na tomada, vou até mostrar aqui, que ela não vai ligar. Ela não vai ligar. E como é que você faz para ligar ela? Para você ligar ela, pega um pedacinho de fio, ou um clips, ou um pedacinho de arame, e você vai ligar o fio verde, né, conector aqui do fio verde, em qualquer fio preto, tá? Qualquer ground da fonte. Eu geralmente utilizo um clips, é mais fácil, mais rígido, ele encaixa melhor aqui. Ó, fiz o plugzinho aqui, o jump, e o cooler ligou. E aí indica que a fonte está ligada. E aí a gente vai testar essas tensões aqui, tá? Então a gente vai botar em corrente contínua. Corrente contínua é o V com um tracinho reto, né? Vamos botar em 20 volts. E a gente vai testar se é isso mesmo, tá? O que está escrito ali. Ponteira preta no preto e ponteira vermelha no amarelo. (12,4 volts, tá? 12,39. E vamos testar o vermelho agora. Ponteira preta no preto, ponteira vermelha no vermelho, tá? Que é o 5 volts, 5,26. E vamos testar o 3.3. Deixar a ponteira. Vou deixar a ponteira preta fixa aqui, ó, para facilitar um pouquinho. E aí a gente vai só testando com laranja 3.3, tá? E aí a gente vai testar outras cores aqui. Se não me falha a memória, o marrom é o -12, tá? Então a gente vai achar o marrom tá aqui. Não, o marrom é 3.3. O azul, azul, -12. Ah, mas para que utilizar o -12? Se você botar a ponteira no 12 e no -12, você vai ver que vai dar 24 volts aqui. Ah, é o ideal? Não, não é. Mas para fazer um teste rápido funciona. Vou colocar aqui, ó, no amarelo, tá? O 12. E a gente vai vir aqui no azul. No azul. E aqui. Eu tava fazendo besteira, tá? Botei no azul aqui, ó. No azul, tá? E no amarelo. Por que que tava dando erro? Tava dando erro que eu tinha colocado no 20, tá? Tem que estar no 200, que é acima de 20 volts. Então, ele marca lá 24 volts, tá? Então a gente confirmou as cores, né? As tensões. E nesse momento agora você tem que definir o seguinte: quantos conectores você vai utilizar e quais conectores você vai utilizar, qual conector você vai utilizar. No meu caso aqui, eu utilizei, como 12 volts é a tensão que eu mais uso, né? Eu utilizei no total 3 conectores, né? E desses 3 conectores,
eu usei, são 6 conectores neutro, ground, 2 12 volts, um 5 volts, um 3.3, um 12 volts e o outro aqui é 3.3 também. Então são dois 3.3, 5 volts e menos 12. Nessa configuração aqui, eu tenho que separar 2 fios amarelos, né? Um fio vermelho, 2 fios laranjas, e essa tensão aqui eu utilizo geralmente para ESP32, né? E um fio azul, tá? Então, por que eu estou falando isso? Quando você abrir aqui, né, você vai soltar esses parafusos aqui em cima. São 4 parafusinhos, tá? E aí você vai abrir a fonte, vai soltar essa tampinha aqui. Quando você soltar essa tampinha, ou você pode desconectar, ele tem um plugzinho aqui que desconecta o cooler, ou você pode deixar conectado, tá? Isso aí fica a seu critério. Isso aí vai depender, se tiver de fácil acesso, é igual esse aqui não está de fácil acesso. Então eu vou deixar plugado mesmo, tá? Vou colocar até aqui do lado. Então o que eu faço logo de cara, né? Eu seleciono os fios que eu quero, tá? Nesse caso aqui, os amarelos, vermelho, amarelo, 2 amarelos, um vermelho, 2 laranjas e um azul. Seleciono 6 pretos, ou se você quiser fazer, pode fazer um jumper aqui dentro, né? Soldando um no outro. E seleciono o verde e um preto, tá? Que vai fazer vai ser o botão aqui de liga e desliga, tá? Corto todos os outros, tiro fora, porque senão fica muito fio embolado aqui dentro, fica uma confusão louca, né? E aí eu tiro todos os fios, vou mostrar naquela outra fonte ali. Tiro todos os fios e mantenho só os fios que eu desejo, né? Vocês estão vendo que tem muito fio, bastante fio. Vou desconectar aqui. É bem simples, 4 parafusinhos só. E aí eu fiz uma sacada que para mim foi útil, para eu não precisar furar a estrutura da fonte, que não é nada impossível também, mas é metal, às vezes é chato, você não tem uma broca, a serra-copo ideal para fazer esse tipo de trabalho. Eu usei a saída dos fios para colocar o botão de liga e desliga. Ó, você vai puxar aqui. Essa fonte tá imunda, muito tempo sem usar. Aqui, ó, tem um conectorzinho aqui, ó, que você solta, tá? É até bom para vocês verem que não teve preparação nenhuma. Ó, isso aqui, ela solta. Um caixinho que tem aqui. Você soltou isso aqui, você vai cortar essas abraçadeiras de plástico que tem aqui, né? E aí você vai ter todos os fios abertos, tá? O que eu faço? Eu seleciono os que eu quero, excluo todo o resto, né? Nessa fonte aqui, eu não botei o LED indicativo de que está ligado, né? E eu vou dar uma explicação bem simples por que não fiz. Cara, tem um cooler gigantesco aqui, né? E o cooler só liga se a fonte estiver ligada. Então, assim, eu não vejo necessidade, porque se o cooler estiver desligado, a fonte está desligada. Se o cooler estiver ligado, a fonte está ligada. E aí, claro, se você quiser fazer, eu acredito que a forma mais simples que tenha para fazer, ainda mais para quem já brincou com Arduino, qualquer outra coisa nesse sentido, é pegar um fio vermelho, um fio preto, né, que aqui você vai ter 5 volts, pegar um resistor de 220, né, ohms, e um LEDzinho difuso. E aí você faz um furinho aqui, encaixa o LED, dá um pinguinho de cola aqui atrás e coloca os dois, né? Liga o LED no resistor e aí liga
positivo e negativo no 5 volts e o ground no LED no resistor. Vai ficar uma luzinha, né? Eu não aconselho botar aqui justamente por isso, porque você consegue tirar tudo e se precisar fazer alguma manutenção, alguma limpeza igual precisa aqui, fica mais simples, né? Fica menos fio te atrapalhando. E aí você vai ter uma luzinha de indicação quando você ligar o botão de liga e desliga. Você ligar, vai ligar o cooler e vai ligar o LED. Mas foi como eu disse, pra mim você tem um cooler gigantesco aqui na parte de cima da fonte, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer, mas aí é de cada um. Como é que eu fiz para encaixar esses plugs aqui, né? Eu medi onde eu queria, coloquei onde eu queria aqui, marquei, tá? Onde eu queria, vim com o alicate de corte e cortei algumas partes dessa grade aqui. Tem que tomar cuidado, e aí encaixei o parafusinho, né? Encaixei o parafusinho e a porquinha aqui atrás. Tem que tomar cuidado no seguinte, para que esses conectores aqui não encostem na carcaça. Então é bom que vocês olhem, depois que você soldar, você pode passar o fio para cá, solda, e aí vem com um termorretrátil, encosta bem na base dele e aquece. Porque aí você vai isolar ele de fato e não vai correr o risco de você ter fechar um curtozinho. Porque aí a fonte desarma na hora. Você vai pegar um termorretrátil, vai soldar o fio. Deixa eu pegar o fiozinho que estava aqui fazendo o start. Você vai soldar o fio aqui, né? Vai soldar o fio aqui. Isso é só um exemplo, tá, gente? Vai vir com termorretrátil. E bota ele bem na base, assim, colado na parte de plástico, tá? Empurra um pouco. E aí você vai aquecer ele e ele vai isolar de qualquer eventual contato aqui na carcaça. Porque assim que encostar aqui, a fonte geralmente desarma, tá? E aí você tem que achar qual foi o motivo da fonte estar desarmando. O que eu tinha falado do botão de liga e desliga, cadê o botão? Era sobre não precisar cortar a carcaça da fonte. Então eu coloquei ele onde saiu o fio, né? Nem sempre vai caber, mas nada que um pinguinho de cola e um pouquinho de boa vontade não dê jeito, né? Eu fiz isso aqui com ele, encaixei ele aqui, né? Encaixei ele aqui. Você vai ver que sem essa parte de plástico ele fica meio bambo, né? Mas com a parte de plástico ele fica bem fixo. Deixa eu tirar ele aqui. E aí essa parte de plástico você pode cortar ela, se você diminuir ela, você vai conseguir que ele encaixe legal. Eu não vou forçar muito, porque depois vai dar um trabalho para tirar. E como eu já tenho a fonte, ó, o ideal aqui é você cortar cachorro. Tá vendo? Fica fácil, você não precisa furar nada. E lembrando que os fios vão estar pro lado de dentro, então não tem problema algum, né? É muito simples de fazer, funcional pra caramba, né? Bem prático, ajuda bem e tem um custo baixo, né? Se você pensar em uma fonte de computador dessas mais vagabundazinhas, claro, isso não é uma fonte de bancada profissional, né, gente? Isso aqui é uma fonte de bancada para se divertir em casa, hobby, brincadeiras, né? Não é nada alto nível, mas funciona, né? Eu tive custo, não vou dizer custo zero, mas muito próximo disso nessa fonte aqui. Algumas considerações que eu faria nessa fonte aqui.
Olha lá, tá vendo o que eu fiz? Como é que eu isolei, né? Eu isolaria o fio também. Na época eu não sei por que cargas d'água eu não isolei. Deveria ter isolado. Mas eu fiz com que ele não encaixasse, não encostasse na carcaça, tá? Eu usei esses pezinhos aqui, eu tinha bastante desses pezinhos e eu usei eles para fazer a fonte. Não vejo necessidade. Isso aqui atende perfeitamente a utilização da fonte. Não vejo vantagem não. Então, como eu disse, a ideia aqui era gastar nada ou quase nada e ter um equipamento que pudesse auxiliar aí nas minhas maquinações aqui na oficina, né? E realmente foi útil. Realmente foi bem útil. Algum lugar aqui que não está encaixando. Ah, foi. Ou não. Estava ao contrário. Agora foi. Encaixou. Tá? Eu vou testar aqui só para mostrar para vocês ela funcionando e as tensões que ficaram, né? Como eu havia falado, são duas de 12 volts, duas de 3.3 e uma de 5 volts e uma de menos 12. Vou pegar o multímetro aqui. Vou botar aqui 20 volts. Aqui a gente tem que ligar primeiro. Aqui a gente tem 12 volts, tá? 12 volts, 3.3, 5 volts, menos 12, 3.3. Então, simples, muito barato, né? E bem útil. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se vocês quiserem aqui, só dar uma olhadinha nesse azul aqui. O azul é o menos 12 e o marrom é 3.3 também. Onde tem aqui o amarelo 12, vermelho 5, laranja 3.3, azul menos 12, marrom 3.3. O verde é o start e o negativo é o GND, é o ground, tá? Então essa aí é a configuração de quase todas as fontes. Não sei se isso muda, tá? Todas as que eu já utilizei na minha vida era essa configuração aqui. Mas, como eu disse, o ideal é você fazer o teste antes de cortar qualquer fio, né? Defina a quantidade de conectores que você quer, teste as tensões e corte os fios depois. Porque senão quando você cortar, putz, eu precisava daquele fio, vai te dar um trabalho para você conseguir soldar, ter acesso à plaquinha aqui, e isso não é legal. Beleza, pessoal? Essa é uma dica de hoje aí. Se foi útil para você, dá uma curtida no vídeo e se inscreva no canal, que semanalmente a gente vai estar lançando os vídeos novos com dicas de oficina, coisas para churrasco, para cerveja e outros mais aí.